O porquê das 3 alterações nos pontos de doutrinas da congregação cristã no Brasil. Hoje eu vou comentar com vocês sobre essas alterações que foram feitas no credo oficial da congregação cristã, já que a congregação cristã recentemente tem recebido aí muitas críticas, tem sido alvo de avaliações, de especulações, tanto de outras denominações, como de críticos, de ex-membros da própria igreja. Então, muita coisa tem sido, digamos assim, aberta ao público sobre a congregação cristã, que até anos atrás era quase que uma fortaleza inexpugnável, porque ela era uma religião bem ostracista, né? Bem isolada, como que achava que não precisava dar satisfação para ninguém, enfim, sabemos como ela se comportava. Quando veio, porém, a Covid, quando veio a pandemia, ela se arriscou em um campo que eles não tinham conhecimento nenhum, né? Que em si já era uma contradição, já que as profecias deles diziam que não podiam ter rádio, televisão, impressos, enfim, e aí eles vieram para um campo minado, um campo que eles não tinham experiência nenhuma, em que eles passaram a ser questionados, que é a internet, né? Coisa que eles nunca haviam enfrentado, já que os anciãos, os líderes da congregação tinham um domínio de autoridade dentro daquela instituição, bem semelhante a seitas autoritárias mesmo. E a internet, então, fez o rei ficar nu, né? Mas o que acontece, né? Ela, nesses pontos de doutrina, porque a congregação é o seguinte, ela tem a teologia das massas e dos púlpitos, né? A teologia das circulares lá dos anciãos, que são os arcebispos, né? Os cardeais lá do Brás, e tem os 12 pontos de doutrinas. Esse 12 pontos de doutrina, que é uma confissão de fé deles, que já foi aprovado há muitos anos atrás, se não me falha a memória, ou se não estou aí dando uma informação errada, ou em 1927 ou 1936, a congregação cristã tem esses pontos de doutrina e eles estão sempre sendo impressos nos inários. Pois bem, há alguns anos atrás, talvez aí uns 10 anos atrás, a congregação cristã alterou a redação de 3 pontos de doutrinas. 3. E como a congregação não faz isso um debate aberto, não tem documentos, não tem atas, né? As especulações do porquê essas mudanças ocorreram, elas são inúmeras. Porém, recentemente, a congregação cristã, diante dessas várias críticas, se viu obrigada a escrever algumas cartas para a igreja, para os irmãos da igreja, dando explicações doutrinárias, e entre elas apresentaram a explicação de uma dessas 3 mudanças. Então vamos lá. Primeiro, né? Pontos de doutrina e da fé que uma vez foi dado aos santos. No ponto de doutrina número 1, a redação antiga dizia assim, abre aspas, nós cremos na inteira Bíblia e aceitamo-la como infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Ponto. Aí segue outras afirmações. A alteração agora é essa. Nós cremos na inteira Bíblia Sagrada e aceitamo-la como contendo a infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Então, notamos aqui que eles acrescentaram a palavra contendo. E essa mudança gerou muitas especulações. A primeira era que provavelmente algum ancião da congregação fez algum curso de teologia em alguma instituição secular, e já que essas instituições seculares usam muito material neo-ortodoxo,
e a neo-ortodoxia crê que a Bíblia contém a palavra de Deus e não que é a palavra de Deus, alguns imaginaram, a congregação se aproximou do neoliberalismo teológico, está abandonando a ortodoxia. A segunda especulação é a que eu acreditava e que eu acredito que foi a razão inicial, que para eles o púlpito tem a palavra de Deus. A congregação cristã crê que a pregação do pastor, do ancião lá, é a palavra de Deus, assim como a Bíblia também é, tanto que eles falam de buscar a palavra, né? E quando fala aqui que a Bíblia é a única regra de fé e prática, conduta deles, não é verdade, né? Eles orientam a vida deles a partir do que buscam nessa palavra. E a terceira especulação era que alguns anciãos haviam dito que a Bíblia tem a palavra de Deus, né, dita, expressada, mas também tem registrado palavras de homens, ou palavras até do diabo e de demônios. Então eles dizem, nem tudo pode ser palavra de Deus na Bíblia. Tá. Agora, recentemente, a congregação, com essas cartas que eu comentei, deu a explicação dessa alteração. A explicação é basicamente um neologismo para quem conhece teologia. O que eu quero dizer com um neologismo aí teológico? Porque se você ler a explicação que eles dão, eles explicam que o contendo aqui está afirmando a preservação da palavra nos manuscritos. E isso não é adequado para esse termo. O que é adequado para esse caso seria se eles dissessem que está preservado, se a palavra de Deus está preservada nos manuscritos, mas eles usaram contendo. Aqui a minha, então, ironia em dizer que é um neologismo teológico, dizer que contendo a infalível palavra de Deus se refere às cópias dos manuscritos, sendo que esse assunto, no mundo teológico, acadêmico, para os que têm conhecimento do assunto, é a doutrina da preservação. Nós sabemos que há teorias de debate sobre a manuscritologia, alguns que defendem os manuscritos mais antigos, outros a maioria dos manuscritos, ainda há os defensores do texto receptus, e todos esses vão argumentar que está preservado no texto a palavra de Deus, né? E eles então tentaram usar isso dizendo que continua a palavra sendo revelada nos manuscritos. No finzinho da explicação eles mencionam novamente aquele caso do que é dito por Deus e dito por homem, que não vem ao caso, porque quando nós falamos a palavra de Deus, nós estamos nos referindo ao registro inspirado, tal como Paulo disse a Timóteo, que toda a escritura é inspirada por Deus, ou seja, soprada por Deus, daí é aquilo que afirmamos. É, portanto, palavra de Deus, a escritura. Então a explicação deles não ajudou muito, confundiu um pouco, porque lá eles usam o termo bibliologia, que é um termo teológico e o que eles não demandam atenção, tempo, e eles até proíbem estudo teológico. A palavra bibliologia é estudo a respeito da Bíblia, e eles dizem que não pode ter, mas essa foi a explicação sobre a alteração do primeiro ponto. Segunda alteração, na crença ou no ponto de doutrina número 2, está escrito assim na antiga redação. Observe só. Antiga redação, ponto 2. Nós cremos que há um só Deus vivente e verdadeiro, eterno e de infinito poder, Criador de todas as coisas. Agora preste atenção. Em cuja unidade há 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Joia! Doutrina trinitária fiel. Mas, estranhamente, nessa nova redação está escrito o seguinte, ponto 2. Nós cremos que há um só Deus, vivente e verdadeiro, eterno e de infinito poder, Criador de todas as coisas,
em cuja unidade estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vocês observaram? A alteração está aqui, ó. Eles tiraram a expressão que na unidade da divindade há três pessoas distintas. Eles agora não afirmam isso no credo, tá? No credo oficial está apenas dizendo em cuja unidade estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por que é que eles fizeram isso? Bom, assim como teve alguma razão no ponto 1, deve ter alguma razão no ponto 2. Será que eles abandonaram a crença da Trindade? Não, isso não está sendo dito, nem por eles, e eu acho que nem pelos críticos. Mas o porquê é que tiraram? Aí eles vão dizer, mas lá nós já estamos falando cuja unidade estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Calme aí. Os modalistas também dizem que na unidade está o Pai, na unidade da divindade está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas eles não creem que são pessoas. Os modalistas vão dizer que Pai, Filho e Espírito Santo significam modos de manifestação da divindade, ou da pessoa da divindade. Então, o ponto aqui, pessoal, é o porquê é que tiraram uma expressão correta que definia de forma clara a crença na Trindade. E é o mesmo problema do ponto 1, porque vai colocar o contendo, sendo que já estava falando que cria na Bíblia. Então, tem alguma razão. E o que é essa segunda razão, não sabemos, tá? Mas que é problemática, é. Só um detalhe aqui, né? Eles dizem que tudo que eles fazem é por revelação, né? Então, possivelmente teve alguma revelação para tirar isso daí, né? Vamos prosseguir aqui. A terceira alteração, no ponto 5. No ponto 5. Preste atenção como era dito na antiga redação. Ponto 5, dizia o seguinte: nós cremos que a regeneração ou o novo nascimento só se recebe pela fé em Jesus Cristo, aí continua coisas corretas. Também está correto aqui. Crê que a regeneração ou o novo nascimento só se recebe pela fé. Mas, nessa nova redação, curiosamente, tem uma alteração também. Ponto 5, diz assim: cremos que o novo nascimento e a regeneração só se recebem pela fé em Jesus Cristo. Olha só, na primeira redação, regeneração e novo nascimento são sinônimos da mesma obra, tá? E aqui a versão soteriológica deles é wesleyana, arminiana, enfim, mas não é o caso aqui a ser debatido. Então, é uma fé evangélica. Mas eles estão fazendo o que é correto. Estão dizendo que regeneração e novo nascimento, ainda que distintos nos termos, é a mesma obra. É a mesma obra de salvação. E o porquê na redação agora recente está fazendo com que novo nascimento e regeneração sejam distintos como obra. Né? Olha que eles dizem: nós cremos que o novo nascimento e a regeneração só se recebem pela fé em Jesus Cristo. Será que eles estão querendo dizer que um desses dois é batismo? Será que há algo na mente daquele que fez essa alteração? O que é que eles pensaram sobre isso? Mais uma vez, não temos atas, não tem debate, isso não é discutido nem entre eles, não é público, então não tem como saber. As especulações vão continuar alimentando a mente daqueles que vão querer saber ou criticar, ou também até querendo mais explicações. Então, essas são as três alterações. Via de regra, a primeira alteração era uma alteração muito séria e problemática, eles estão dando uma explicação aí. A segunda alteração é também problemática, porque nós não sabemos o porquê tiraram pessoas distintas. E a terceira alteração no ponto 5 é também de caráter soteriológico. Só precisamos saber se
novo nascimento e regeneração são diferentes no pensamento teológico desse ancião ou desses anciãos que escreveram isso daqui. Está aqui a minha observação sobre essas alterações, e se alguém sabe o porquê, estou aqui aberto para aprender mais sobre esse assunto. Que Deus continue iluminando a nossa mente para termos apenas a verdade diante de nós. Deus abençoe.